Olá a todos, nós hoje continuamos o estudo do livro Nosso Lar, a psicografia de Chico Xavier pelo espírito de André Luiz. E nós vamos iniciar o capítulo 19, que se chama Jovem Desencarnada, lembrando que no capítulo anterior nós vimos ali que o André Luiz ele estava hospedado na casa de Lísias, Ele foi muito bem recebido ali pela mãe de Lísias, a dona Laura, e ela comenta que a neta dela estava ali, que a neta tinha desencarnado há muito pouco tempo, estava ali hospedada na casa da dona Laura. Então a gente vê ali interessante esse núcleo em que está ali o Lísias, está a mãe, a neta da mãe está ali hospedada também. A gente vai perceber depois que a dona Laura ela vai se preparar para voltar para a Terra, mas a filha dela vai vir para ajudar a cuidar da neta, enfim. Uma família ali muito ligada espiritualmente, Tanto que essa ligação, ela se mantém ali, além da morte do corpo físico, ela se mantém do outro lado da vida. E o André Luiz, então, pergunta para a dona Laura, já que a neta dela estava ali. Sua neta não vem à mesa para as refeições? Perguntei à dona da casa, ensaiando palestra mais íntima. Por enquanto, ela alimenta a sós, esclareceu dona Laura. Ela continua nervosa, abatida. Aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. A neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos, que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Minha neta demorou-se no umbral 15 dias em forte sonolência, assistida por nós. Deveria ingressar nos pavilhões hospitalares, mas afinal, ela veio submeter-se aos meus cuidados diretos. Então, olha que interessante. A dona Laura diz que a neta não poderia, por enquanto, fazer as refeições ali junto com eles, porque ela estava num tal estado que a gente vai perceber ali de um desgaste ali, a neurastenia, o nervosismo, o abatimento, a inquietação, que ela poderia transferir fluidos nocivos para a comida deles, para a alimentação. Então, isso nos faz pensar o quanto os nossos pensamentos eles têm o poder da criação, o poder do bem, mas que eles podem ser nocivos também dependendo do teor deles. Então isso nos faz refletir que o dia que nós estamos ali profundamente irritados, nervosos, revoltados, os alimentos que nós absorvemos, eles podem captar ali esses fluidos, essas vibrações e fazer mal ali para o nosso corpo e para o nosso espírito. E é interessante que a gente percebe que há pessoas que elas fazem uma oração, uma prece antes das refeições. Muitas vezes elas fazem essa refeição agradecendo a Deus pela bênção daquele alimento, pela bênção ali de uma refeição em família. Mas diante desse contexto, nós podemos, além disso, além da gratidão, pensarmos que uma prece ela pode ajudar a mudar o nosso padrão vibratório, ajudar a melhorar o padrão dos nossos pensamentos, e melhorando esses pensamentos, isso pode ter um efeito benéfico sobre a própria alimentação. Então nós já vimos esse livro, que até a água que corre na nossa casa, pelos canos, a água ali ela é altamente suscetível ali é um veículo ali, ele carrega ali vibrações também. Então a água ela tem essa capacidade, de carregar ali vibrações positivas ou negativas. Então não é por acaso que numa casa espírita nós tomamos um passe e tomamos uma água que chamamos água fluidificada. Então essa água ela é alterada pelos espíritos, ela fica saturada de vibrações positivas para que nos faça bem, para que nos fortaleça. Mas um pensamento ali difícil, revolta, impaciência, também podem ter um efeito ali até de contaminação do alimento. Mas enfim, nós falamos a questão da prece, da oração, de gratidão, mas essa oração também ela pode ajudar a mudar esse teor do nosso pensamento e ajudar ali a reduzir
o impacto ali de um sentimento, de um pensamento difícil que nós tenhamos naquele momento. Há pessoas que elas têm ali o hábito de fazerem uma refeição assistindo a televisão, pessoas que têm uma televisão na cozinha. Então vejam, se uma pessoa está fazendo uma refeição, ela está vindo uma notícia de tragédia, de crime, de violência, qual será a nossa estrutura para que a gente ouça, para que a gente veja essas imagens sem nos envolvermos? A gente sempre lembra que no passado existia aquele jornal Notícias Populares, que era um jornal que fartamente ali trazia tragédias, né, crimes, e numa linguagem ali para que fosse impactante. Nós sabemos que o Chico Xavier, ele lia aquele jornal. Né? Por que ele lia? Porque ele tinha uma condição tal que ele lia, ele fazia uma prece, uma vibração por aquelas pessoas envolvidas, mas ele não se deixava abalar por aquilo. E, de novo, nós temos que nos perguntar, será que isso de fato não altera o nosso pensamento, o nosso estado de humor? Então, quantas pessoas ali estão depressivas, estão desanimadas, no entanto, elas assistem ali, e muito, esses programas policiais, os programas de fofoca, né? Ali alimentam e querem saber detalhes das tragédias. Então, é claro que a gente não pode ser omisso no mundo, não é isso, não é que nós não devemos ter as informações, mas o quanto a gente ali mergulha na informação, quer saber detalhes que não vão acrescentar nada a nós, né? Então é uma reflexão interessante aqui, em que ela então, pelo menos temporariamente, essa avó, Dona Laura, não permite que a neta faça ali as refeições até que ela possa se recuperar. O André Luiz diz: manifestei o desejo de visitar a recém-chegada, essa neta, a recém-chegada da Terra. Seria muito interessante ouvi-la. Vamos lembrar que o André Luiz era um médico. Então havia uma curiosidade ali natural, a busca do conhecimento, a busca da informação, a busca do estudo, do ponto de vista intelectual, mas também uma curiosidade médica, né, de saber ali como que as pessoas estavam se recuperando, como elas eram tratadas em espiritualidade. E o André Luiz pergunta: há quanto tempo estava sem notícias diretas da existência comum? A senhora Laura não se fez rogada quando lhe dei a conhecer o meu desejo. Demandamos um quarto confortável e muito amplo. Uma jovem muito pálida repousava em cômoda poltrona. Surpreendeu-se vivamente ao me ver. Este amigo, Heloísa, explicou a mãe de Lísias, indicando-me, é um irmão nosso que voltou da terra há pouco tempo. A moça me olhou curiosa, embora os olhos perdidos nas fundas olheiras traduzissem um grande esforço para concentrar a atenção. Cumprimentou-me, esboçando um vago sorriso, dando-me eu a conhecer por minha vez. Deve estar cansado, o André Luiz disse. Antes, porém, que ela respondesse, adiantou-se a senhora Laura procurando subtraí-la a esforços difíceis. Heloísa tem estado inquieta, aflita. Em parte justifica-se. A tuberculose foi longa, deixou traços profundos. Entretanto, não se pôde prescindir há algum tempo do otimismo e da coragem. Então vejam que a neta dela tinha desencarnado de tuberculose. E hoje a tuberculose tem tratamentos, né? É bem comum, né, hoje que alguém desencarne de tuberculose, mas em décadas passadas, década de 40, era bastante comum, né? Bastante comum. Vi a jovem arregalar os olhos muito negros, como a reter o pranto, mas em vão. O tórax começou a arfar-lhe violentamente, e colando o lenço ao rosto, ela não conseguia conter os soluços angustiosos. Tolinha, disse a meiga senhora abraçando-a, é necessário reagir contra isso. Essas impressões são os resultados da educação religiosa deficiente, nada mais. Sabes que tua mãe não se demorará e que não podes contar com a fidelidade do noivo,
que de modo algum está preparada a te oferecer uma sincera dedicação espiritual na terra. Então vejam que aqui a avó dela fala, a tua mãe não se demorará, ou seja, a mãe vai desencarnar e vai conviver ali com ela, com a filha, né? E a dona Laura diz que ela não pode contar ali com a fidelidade do noivo, porque quando essa neta desencarna, ela estava noiva, ela está prestes ali a se casar, né? E a dona Laura ainda diz, o seu noivo ainda está longe do espírito sublime do amor iluminado. Naturalmente lhe desposará outra, e deves habituar-te a essa convicção. Nem seria justo exigir-lhe a vinda brusca. Então vejam que a dona Laura, a avó, ela é muito sincera, ela é muito honesta, muito transparente, mas ali com cuidado, né, com carinho ali em relação à neta. Mas ela deixa claro, olha, não alimente ali esperanças, né? O teu noivo lá que ficou na terra ainda não é um espírito ali preparado para ficar sozinho, né? Então ele vai ali contrair um outro matrimônio, né? E a avó ainda fala para ela, nem seria justo exigir-lhe a vinda brusca, né? Exigir que esse noivo também desencarnasse, enfim. Então a avó vai preparando essa neta para que ela não alimente ali esse apego, já que eles estão em planos diferentes. E mais uma vez reforçando, ele diz, esse jovem ainda não tem a maturidade espiritual suficiente, né? É um jovem ali com as suas necessidades físicas e emocionais, que ele vai contrair matrimônio com uma outra mulher ali na Terra. Que talvez se fosse a própria neta, a Heloísa, ela fizesse o mesmo se o noivo tivesse desencarnado. Sorrindo maternalmente, a senhora Laura acrescentou, admitamos que viesse forçando a lei. Não seria mais duro o sofrimento? Não pagaria cara a cooperação que houvesses desenvolvido nesse particular? Então, será que nós devemos forçar situações, como tantas vezes na vida a gente tem essa vontade, né? De obrigar alguém que permaneça do nosso lado, de querer ali manipular acontecimentos, manipular pessoas, e a gente acaba impedindo que um fluxo natural da vida, de aprendizados, ele ocorra, quando nós temos esse desejo, essa intenção de manipular, de fazer com que as coisas caminhem de acordo com os nossos desejos, né? Contrariando até a ordem natural da vida, a própria vontade de Deus. E a avó ainda fala para a neta, não te faltarão amizades carinhosas, nem colaboração fraternal para que te equilibres aqui. E se amas de fato o rapaz, deves procurar a harmonia para beneficiá-lo mais tarde. Além disso, tua mãe não tarda a chegar. Penalizou-me o pranto copioso da jovem. Procurei estabelecer novo rumo àquela conversa, tentando tirar ali daquela crise de lágrimas. De onde você vem, Heloísa? O André Luiz, ele pergunta. A mãe de Lísias, agora calada, parecia igualmente desejosa de vê-la desembaraçar-se. Após longos instantes em que enxugava os olhos lacrimosos, né? Estava chorando ali muito, a moça respondeu, eu vim do Rio de Janeiro. Mas não deve chorar assim, o André Luiz diz. Você é muito feliz, desencarnou há poucos dias, está com seus parentes e não conheceu tempestades na grande viagem. Porque vejam, essa moça, ela ficou no umbral 15 dias. E ela já, claro, foi dolorosa a situação dela, de perto de um casamento. Mas ela passou 15 dias, não mais do que isso. Quando ela chega em nosso lar, ela já vai para a casa da avó, né? Daqui a algum tempo a mãe vai chegar da terra também para ajudar. Então ela passou 15 dias e vamos lembrar que o André Luiz ele ficou 8 anos ali no umbral. Né? Um tempo imensamente maior ali. Né? Ela pareceu reanimar-se, falando mais calma. E ela disse, não imagina, porém, quanto eu tenho sofrido. 8 meses de luta com a tuberculose. Então ela teve tuberculose na terra e passou 8 meses ali lutando contra a doença. Então foram 8 meses de luta com a tuberculose, apesar dos tratamentos. E a mágoa de haver transmitido a moléstia à minha carinhosa mãe.
Então veja, ela trazia ali um certo remorso, porque ela teve tuberculose e a mãe acabou contraindo também, né? É interessante isso, porque às vezes a gente se sente culpado, né? Porque aquele caso, ela não tinha a menor intenção de transmitir ali para a mãe. Assim como na Covid, na época, tem pessoas que contraíram, mas porque não foi falta de cuidado. É porque às vezes uma pessoa estava doente e não existia ninguém para cuidar dela, né? Então não havia ali um descuido, não havia uma intenção. Então se essa mãe contraiu essa tuberculose, é porque também estava nos desígnios de Deus esse aprendizado, essa experiência ali difícil, né? Porque às vezes a gente carrega muitas culpas, né? Se eu tivesse ido num tal médico, levado um parente, se o meu parente estivesse em X hospital, né? Mas Deus é perfeito. Sempre nós vamos lembrar daquela frase: nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus o permita. Então, acima da nossa vontade, acima dos nossos desejos, há ali uma vontade soberana, uma vontade perfeita de alguém que nos dirige lá de cima, né? Que conhece ali todos os nossos pensamentos, todas as nossas necessidades. Mas ela carregava essa culpa ali pelo fato da mãe também ter contraído a tuberculose, né? Ora, ora, não diga isso, observou a senhora Laura avó a sorrir. Na Terra sempre temos a ilusão de que não há dor maior do que a nossa. Pura cegueira. Há milhões de criaturas afrontando, né, enfrentando situações verdadeiramente cruéis, comparadas às nossas experiências. Isso é um fato, né? Quantas vezes nós nos revoltamos contra a vida, nos desesperamos, mas se nós conhecêssemos a realidade daqueles que nos cercam, quantas pessoas sofrem ali tormentos cruéis, né? Sejam físicos, sejam morais, né? E às vezes a gente reclama, se desespera tanto, né? Mas ela diz que há quantas pessoas no mundo. Então não que a nossa dor não seja legítima, né? não que ela nos incomode, cada um sabe ali onde o calo dói, mas aqui esse convite para que a gente não se desespere, né? Não se julgue ali abandonado por Deus. É uma frase muito interessante, muito sábia, talvez uma das mais interessantes que eu já ouvi, que diz: no mundo há muitas injustiças, mas não há pessoas injustiçadas. Veja, no mundo há muitas injustiças, mas não há pessoas injustiçadas. Então, há injustiças, há. Mas se eu passo por determinadas situações muito dolorosas, que machucam muito a minha alma, é porque eu tenho algum aprendizado. Senão Deus seria injusto, né? Senão Ele não seria Deus de permitir que eu passasse por situações sendo injustiçado. E aí entra o que? A nossa fé, a nossa confiança na sabedoria, porque Deus é justiça, mas também é misericórdia, né? Então, reforçando mais uma vez, no mundo há muitas injustiças, mas não há pessoas que sejam injustiçadas, né? Então, com essa reflexão, nós encerramos por aqui. Continuamos então na próxima semana. Que Deus nos ampare, nos fortaleça.